E, gente, eu vou fazer a demonstração só para vocês terem uma ideia, bem rapidinho, tá? Para não ficar extenso, porque isso daqui é um mar de possibilidades. Isso aqui você vai personalizar do jeito que vocês quiserem personalizar. Então, isso aqui não é um modelo para você seguir. É um exemplo, né? Isso aí você vai personalizar. E caso você queira, a questão de usar ou não usar a inteligência artificial é algo muito pessoal e é algo muito do modelo de negócio que funciona para você. Então, tem gente que abomina o uso de atendimento com inteligência artificial e tem gente que adere. Vai do que você achar melhor, né? Então, eu sou muito do tipo que vai aperfeiçoando a ferramenta. Eu não desisto na primeira tentativa. Se não ficou bom, eu vou melhorando aquela ferramenta até ficar do jeito que eu quero. Porque se você acerta, isso aqui é uma redução de gastos com a equipe, né? Então, se fica uma pessoa para qualificar, você pode colocar uma IA lá para qualificar para você. A IA vai ficar fazendo os atendimentos em tempo real. O seu cliente ele não vai ficar esperando alguém ir lá responder ele. Alguém lá abrir a conversa dele. Ele já vai, ó, mandar uma pergunta atrás da outra e qualificar para você. Você só vai vir depois para poder analisar aquelas informações e fechar o contrato. E digo mais, você pode, inclusive, chegar até o final da jornada do cliente, se você quiser implementar a inteligência artificial em todo o processo, tem a possibilidade de você colocar em toda a cadeia, tá, da comunicação com o lead que chega, para ele fazer a filtragem, para ele identificar, fazer a análise de viabilidade, solicitar documentos, pegar as informações, elaborar o contrato, mandar para a plataforma de assinatura, da plataforma de assinatura mandar o link para o cliente, o link do cliente, ele vai clicar e assinar e agendar a reunião com você na sua agenda, de acordo com os horários disponíveis, automaticamente. Olha só quanto trabalho você vai poupar se quiser fazer isso. Só que é uma cadeia muito. E, obviamente, pode acontecer erros por aí, gente, porque o direito previdenciário, ele, que é a minha área de atuação, ele não é para amadores. Em outras áreas, principalmente, por exemplo, direito de família, conheço amigos que colocam IA em todo o processo, até o fechamento e tudo. Mas para direito previdenciário, gente, é muito complicado, porque é muito complexo, são muitas regras e muda muito. Então, dá trabalho você deixar esse processo redondinho. Então, é algo que eu pretendo implementar no futuro, mas eu optei para evitar erros de análise, manter a inteligência artificial somente na qualificação. Então, quem analisa tudo e faz a proposta é um humano, tá? Então, eu optei, e você escolhe até em qual etapa você quer o atendimento da inteligência artificial. E antes de fazer isso, essa qualificação, eu usava a inteligência artificial só no nome da pessoa. Porque aquilo que eu falei para vocês, de chamar a pessoa pelo tive um AVC, eu resolvi com inteligência artificial depois. Então, eu integrei com inteligência artificial só para perguntar para a inteligência artificial se aquilo que ele respondeu é o nome de uma pessoa. Se for o nome de uma pessoa, ok, ele pode continuar chamando pelo nome. Se não for o nome da pessoa, ele não chama por aquele nome. Então, foi uma evolução, tá vendo? Foi uma evolução. Então, fui arrumando trechos do meu fluxo de atendimento com inteligência artificial, pontualmente, onde eu achava que tinha que ter uma análise, que às vezes dava problema. E essa questão da resposta das alternativas serem diferentes do número da alternativa escolhida. Então, fui resolvendo problemas com a inteligência artificial e mantendo até onde eu considero vantajoso. Então, se eu identifico que está acontecendo erros naquela etapa, opa, deixa só até a etapa anterior, vamos trabalhar melhor na próxima etapa, e aí depois a gente avança. Então, isso você vai personalizando, testando, e, enfim, como eu falei, é pessoal, você pode colocar ou não pode colocar. Mas vamos imaginar aqui que eu vou mandar uma mensagem aqui. Mensagem agora aqui para vocês verem o atendimento, tá? Vou mandar oi, boa noite. Aí ele já mandou, gente, uma mensagem, já respondeu, né? Boa noite, fico feliz em ajudar você com informações sobre o auxílio acidente. Vou te fazer algumas perguntas rápidas para analisar o seu caso e dizer se você tem direito ao benefício, combinado? E aí, gente, aqui tem uma mensagem inicial que ele já mandou lá em cima. Caso não tivesse um início de conversa aqui, ele começaria com aquela mensagem de boas-vindas, né? De apresentação, que é bem. Deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui em cima. Aqui, ó. A mensagem de boas-vindas falando seja bem-vindo e perguntando o nome da pessoa. E aqui eu optei por dar um nome para esse atendimento inicial. Então, eu coloquei que esse assistente que está fazendo se chama Maria Fernanda. Então, aqui a Maria Fernanda, ela pergunta qual é o assunto, quando a pessoa chega e não informa qual é o assunto.
né? Então, aqui, ela coloca o assunto desejado. E pode aparecer, gente, sei lá, que a pessoa chegou e não falou especificamente o que ela quer. E aí, neste caso, o que aconteceria? Né? Se ela já vem direcionada querendo alguma coisa, a IA já vai fazer o atendimento de acordo com aquele interesse dela. Se não, ela não mencionou o que é, a IA vai fazer o quê? Vai fazer uma triagem para entender onde que aquele, né, contato está, qual é o interesse dele, para poder direcionar para o atendente específico. Na verdade, não é um atendente de IA, são vários específicos. Então, ele identificando a necessidade, ele manda para a IA responsável por aquela área, especialista daquela área. E aí muita gente, inclusive, fala assim, mas a IA alucina muito e não sei o quê. É porque não faz essa segmentação, né? Coloca um agente só para dar conta de tudo. Então, quando você coloca especialistas em cada segmentozinho para fazer aquela coisa específica e integra todos, que dá mais trabalho do que fazer mais generalizado, né? Isso fica mais assertivo, mais amarradinho, porque cada um é responsável só por aquela pequena parte. Quanto mais informações você vai colocando ali dentro do sistema, mais corre o risco realmente dele alucinar. Por quê? Porque é muita coisa para ele dar conta. Então, uma das formas de evitar isso é com esses agentes, tá? Diversificados, específicos para fazer o atendimento em cada parte, né, do atendimento. Então, tem um que ele só recebe a informação inicial do atendente, identifica o que ele quer e depois manda para o especialista daquele benefício. E ali, o especialista do benefício, que é uma inteligência artificial, pois manda para uma pessoa humana. Entenderam, gente? Então, isso é o jeito que funcionou para mim, tá? Não significa que você tem que copiar, só estou exemplificando para vocês. Então, beleza, aqui em cima, ela já começa a me chamar pelo nome. Aqui eu escrevi. E aí, ele entende áudio também. Então, tem aqueles clientes que mandam áudio. No modelo antigo, da ferramenta que eu utilizava, a gente não entendia áudio. Então, se a pessoa mandava áudio, ele não dava segmento. E com a inteligência artificial, ele entende áudio, ele entende documento, ele entende texto. Então, qualquer que for a interação do cliente, ele vai conseguir analisar aquilo, interpretar e dar segmento. Então, aqui eu mandei em texto e logo em seguida, eu mandei um áudio falando o quê? Na verdade, eu me chamo Fátima, só para ver o que ele ia fazer. Eu estava testando para vocês. Aí ele já veio e começou a me chamar de Fátima. E olha só que interessante, gente. Esse áudio aqui, falando na verdade, meu nome é Fátima, é a transcrição desse aqui. Isso aqui, essa transcrição, ela não aparece para o cliente. Tá? Então, isso aqui é para facilitar o atendimento. De repente, você está num lugar ali fazendo atendimento, se você não pode ouvir o áudio, você, pelo texto, pela transcrição, você consegue entender o contexto, o que é que eles querem. Então, ela transcreve o áudio. E que em muitas plataformas, isso daí é caríssimo para você colocar, gente. É caríssimo, porque isso aí é uma mão na roda que vocês não estão entendendo. Isso aqui foi um áudio de 4 segundos, tá? Na verdade, meu nome é Fátima. Fátima. Isso foi um áudio de 4 segundos. O cliente manda áudio de 4 segundos, vocês já têm a resposta. O cliente, ele não manda áudio de 4 segundos. Então, ele facilita muito. Quando o cliente manda lá aquele áudio de 5 minutos, você bate o olho ali, já faz aquela leitura dinâmica, você já sabe do que é. Você já sabe se é uma coisa, né, que você vai parar tudo para resolver para o cliente, ou se é uma coisa que pode esperar, enfim, já te dá um contexto do áudio. Beleza. Dando continuidade aqui, ele já corrigiu, né, eu menti que meu nome era Fátima. E aí, ele vem fazendo perguntas. Mas aqui, gente, embaixo, eu mudei o assunto, tá vendo? Comecei perguntando de BPC, depois fui para auxílio acidente. E quando eu mudo o assunto, ele manda para o assistente específico, tá? Então, ele manda para a IA específica. Então, no caso aqui, ela começou a perguntar de auxílio acidente. Então, perguntou a idade. Essas perguntas, gente, são perguntas que eu considero importantes, que eu configurei no meu prompt. E nesse aqui, como eu estava fazendo o teste, eu até deixei as aspas aqui, ó. Mas no modelo final não tem essas aspas, tá? Quantos anos tem? Que é uma pergunta importantíssima. Então, eu fiz quais são as perguntas importantes, né, para esse benefício. E ele vai passando uma por uma. E se você não faz bem amarradinho, que muitas outras ferramentas faziam, né? Porque eles vendem que fazem atendimento com IA, mas eles não conhecem a necessidade específica do advogado. E aí, o que eles fazem? Colocam uma lista lá de 15 perguntas e joga para o cliente. Joga aquelas 15 perguntas e o cliente, ele faz o quê? Ele não responde nenhuma. Você jogou muita informação, então você tem que ir fazendo um bate-bola com o cliente, né? Então, aqui ele vai perguntando uma coisa, eu fui respondendo, né, idade, qual cidade que mora? Coloquei Brasília. Já tem algum advogado cuidando do seu caso? Falei, não. Qual foi a data do acidente? Aí eu coloquei um pouco genérico para ver se ele ia me direcionar melhor. Então, o que aconteceu? Aqui, ó, eu falei só ano passado. Coloquei ano passado. Aí a IA respondeu, para poder entender melhor, poderia me informar o mês e o dia do acidente? Aí eu coloquei 15 de novembro.
Porque, gente, quem é da área previdenciária sabe, né? Que o dia e mês é muito importante. Então, ela também já vai apertando. Então, ela vai direcionando, gente, conforme o seu modelo, conforme a sua necessidade, conforme o que você considera essencial para aquele atendimento. Como aconteceu o acidente, na época do acidente você trabalhava de carteira assinada, qual era a sua profissão na época do acidente, atualmente se trabalha, enfim. Foi colocando uma série aqui de perguntas, tá? E eu fui respondendo. E aí eu coloquei que eu não tenho relatório médico, né? E aí ele vem e fala, né? É muito importante ter os laudos e tal. E eu dei um comando que era sempre para poder deixar algo fechadinho, sempre um gancho, não encerrar, o cliente não tem laudo, abandona. Então, sempre deixar uma pergunta para o cliente responder e engajar em seguida. Aqui eu comecei outro teste, né? Eu reiniciei e comecei outro teste para mostrar para vocês. Aí nesse aqui, deixa eu ver aqui que eu tava. Eu não dei continuidade, ó. Tava. Ia começar a aula, eu ia deixar já um teste pronto aqui para mostrar para vocês e ia começar a aula. Aí não deu, eu comecei a fazer outros testes aqui durante a aula mesmo, para vocês. Mas foi bom que a gente fez em tempo real. Né? Então, aqui, ele começou a fazer do auxílio acidente, porque eu informei aqui que era auxílio acidente, né? Então, vou responder aqui. Ou tem que responder pelo celular, né? Já tô até confundindo aqui, gente, porque eu tô conversando comigo mesmo. Combinar. Respondi combinar. Vamos ver se ela vai dar seguimento aí nas perguntas de qualificação. Começou a perguntar tudo de novo. A idade. Vou mandar um áudio só para vocês verem, que é muito rápido, gente, já sai a transcrição na hora. De novo, gente, eu respondi na ferramenta em vez de responder no celular. Meu Deus do céu. Fuga a cabeça da gente, né? Qual a cidade que você mora? Vou colocar aqui Goiânia. Já tem algum advogado cuidando do seu caso? Não. Porque se tiver, né, gente, já morre aqui a conversa. Então, vou responder que não, para a gente ir qualificando. Colocar respostas mais curtas para a gente andar logo, tá? Eu posso simplesmente mandar um áudio falando essa data. Foi dia 10 de janeiro de 2022. Dei o áudio, recebeu o áudio e já transcreveu o áudio. Foi dia 10 de janeiro de 2022. E essa nota aqui da transcrição, gente, não aparece para o cliente, tá? Só aparece para você. Aí, beleza, ela já engatilhou a próxima pergunta. Como aconteceu o acidente? Colocar as palavras-chave aqui só para a gente ter uma agilidade. Mas o cliente, ele conta uma história, né? Trabalhava de carteira assinada? Sim. Trabalhava na época do. Qual era a sua profissão na época? Motorista. Atualmente você trabalha? Auxiliar administrativo. E assim ele vai perguntando, né? E há uma sequela aqui. Qual foi a lesão causada pelo acidente? Vou colocar aqui, amputação do pé. Deixou sequela? Qual? Você tem limitações? Essa daqui, gente, eu coloquei essa pergunta, eu já respondi a sequela, né? Porque o cliente, ele não responde a sequela. Quando eu respondo ali, onde eu respondi ali amputação do pé, é, nessa pergunta de qual foi a lesão causada pelo acidente, normalmente o cliente, ele responde o quê? Coloquei pino. Tenho pino no joelho, tenho pino no braço. Ele não coloca o que que foi, se foi uma fratura, se foi uma como é que chama, gente, quando a pessoa tem uma sigla, né? Quando a pessoa é atingida por um disparo de arma, enfim, acontece também. Tem várias situações, né? Então, ele não menciona a lesão, ele sempre menciona outra coisa. Beleza, né? O fato dele ter um pino no braço não significa que ele ficou com sequela. Ele pode ter um pino no braço, uma placa na perna e estar 100%, resolver o problema dele, não ficou com sequela. E aí, eu sempre engatilho essa pergunta para enfatizar a sequela. Só que no exemplo que eu dei de amputação do pé, é uma sequela muito nítida, né? Então, nessa sequência aqui, de D que é o sequela qual, você tem limitações, ele iria responder, por exemplo, tendo essa sequela, que ele não consegue ficar em pé muito tempo. Se ele usa prótese, não usa prótese, né? Se ele não consegue correr, enfim. Aí vai de acordo com a situação específica, né, de cada cliente. Consegue fazer mais da mesma forma. É uma forma de perguntar a mesma coisa
quando o cliente não é assertivo. Tá? Então, se ele não consegue ficar em pé muito tempo, não significa que ele está incapacitado para o trabalho. Então, ele pode explicar de outras formas como é que, o que mudou depois do acidente. Né? Então, antes eu conseguia, não consigo mais carregar peso, dependendo do problema de saúde que ele tiver. Né? Então, vou imaginar que não consigo, não posso mais, por exemplo, posso mais. Na época, você chegou a receber auxílio-doença do INSS? Sim. Você recebeu o seguro DPVAT? Sim. O seguro DPVAT é um indício, né? Não é um requisito para ter direito ao acidente, mas vamos imaginar que esse lead está prontíssimo, né, gente? Está prontíssimo. Ele tem os laudos, ele tem tudo, ele tem a sequela, só para vocês verem o fluxo até o final. Mas caso o cliente ele não tenha, isso aqui eu estou simulando um atendimento de um cliente que esteja qualificado para vocês verem até onde eu configurei a minha para ir, né? No caso de vocês, cada um coloca de uma forma. E aí, gente, se vocês quiserem, né, vocês podem utilizar este modelo que eu já utilizo ou adaptar para o caso de vocês, né? Cada um vai formar aí um modelo, né? Aí aqui eu já coloquei para encaminhar para o meu Instagram. Aqui eu coloquei o link já de direcionamento. Então, no celular, aparece assim, ó. Aí aparece desse jeito, mas no celular aparece assim, ó, já o íconezinho com o link da página. Cadê? Não sei se dá para ver. E aí ele clica e ele começa a te seguir, simplesmente porque eu dei o comando para ele seguir. Né? Isso aí, gente, era para ir o nome do cliente, ó, porque passou e eu despercebido e eu não vi, né? Eu criei esse usuário aqui para fazer a demonstração para vocês meio rápido, meio urgente para poder fazer a demonstração. Mas isso aí é só tirar, tá? Para poder substituir pelo nome. Aí, esse simples detalhe, gente, de encaminhar, aí aqui já começaria o atendimento humano, tá? Aqui começaria o atendimento humano. Então, aqui encerrou a IA, ela fez o papel dela de fazer as perguntas qualificadoras para saber se esse cliente tem ou não tem o direito. Então, eu passei ali pelas perguntas para saber se ele tem qualidade assegurada, se ele tem documentação, ou se ele precisa providenciar. Então, ele vai direcionando, né, o cliente. Isso aqui eu estava respondendo fácil para a gente não enrolar tanto. Mas, ele vai direcionando o cliente, caso o cliente tenha dificuldade, apresente objeção, né? E esse fato dele encaminhar o lead para o seu Instagram, gente, isso aí aumenta muito os seus seguidores. Porque nem todo mundo vai estar, na verdade, a maioria vai estar desqualificado, né? Mas eles seguem mesmo, o pessoal segue. Então, mesmo que aquele cliente ele não esteja qualificado para te contratar agora, ele vai lá, ele vira seu seguidor, ele começa a acompanhar o seu conteúdo e no futuro ele pode te procurar. Então, é uma forma também de você aproveitar esse atendimento, aproveitar esse lead, né? Você tá pagando por ele, uma forma de você aproveitar. E aumenta muito os seguidores, tipo, muito mesmo. Se eu mostrar para vocês aqui o Instagram do meu escritório, não é esse mesmo Instagram que vocês me conhecem, né? Eu tenho um Instagram do escritório. Então, lá, olha só, tem várias pessoas que começaram a seguir, tá vendo o azulzinho? Não sei se eu tô no rumo certo. Não tô vendo a tela. Acho que tá pequenininho, né? Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Tem vários seguidores que vêm o quê? Simplesmente porque eu pedi para eles me seguirem. Então, todo dia tem seguidor entrando bastante. Isso vai fortalecendo, né? Quando eles veem ali que você tem mais seguidores. Comecei no Instagram do zero, só com esses seguidores, né, do escritório, que não tem nada a ver com seguidores do meu Instagram, de onde vocês me conhecem. Então, principalmente para quem está começando do zero, para quem está colocando perfil, essa estratégia é maravilhosa. Que não tem nada a ver aqui com a demonstração, é só uma estratégia que eu estou falando para vocês, vocês podem usar.